Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Direito Cast. Antes da gente começar, já sabe, né? Deixa o like e compartilha esse conteúdo, porque hoje vamos desvendar juntos a complexa, mas fascinante estrutura da administração pública aqui no Brasil. Olha, entender como o Estado se organiza é simplesmente a base para qualquer profissional ou estudante de direito. E é aquele tema que sempre cai em concurso público. Nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente começa com os conceitos fundamentais, depois mergulha na administração direta e indireta, e para fechar, a gente fala da importantíssima cooperação com o terceiro setor. Vamos nessa? Tudo certo? Então vamos começar pela base de tudo, pelos pilares. Porque, para a gente entender a casa, primeiro a gente precisa conhecer bem a fundação. É aqui que vamos ver os conceitos que sustentam toda a organização do Estado. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa cravar o que é a administração pública. E aqui tem dois olhares, tá? No sentido subjetivo, a gente pensa em quem faz. São os órgãos, as entidades, os agentes públicos. Já no sentido objetivo, o foco muda para o que se faz. É a atividade em si de gerenciar o que é de todo mundo, como prestar um serviço de saúde ou exercer o poder de polícia. Agora, a gente chega num ponto que, nossa, costuma dar um nó na cabeça de muita gente, mas a distinção é fundamental. Pensa assim, na desconcentração, a distribuição de tarefas acontece dentro de casa, sabe? Na mesma pessoa jurídica, como o ministério que cria várias secretarias internas. Já na descentralização, o Estado faz diferente. Ele cria um filho, uma nova pessoa jurídica, e passa para ela a responsabilidade de executar um serviço. Uma cria órgãos, a outra cria entidades. Gravou? Beleza, com esses conceitos bem frescos na cabeça, agora sim a gente pode mergulhar no coração do Estado. Vamos entender como esse núcleo do poder se estrutura para agir no dia a dia. Então, a administração direta é exatamente isso, o centro nevrálgico do Estado. Ela é formada por quem? Pelos entes federativos que a gente já conhece: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. O grande lance aqui é que eles têm autonomia política, ou seja, podem criar suas próprias leis e se autogovernar. E aí vem o pulo do gato. Esses entes políticos não agem por si sós como uma mágica. A vontade deles se manifesta através dos seus órgãos públicos. Pense aí nos ministérios, nas secretarias, na Presidência da República. É aqui que entra a famosa teoria do órgão, que basicamente diz que esses órgãos não têm vida própria. Eles são como braços e pernas do Estado, partes que expressam a vontade da pessoa jurídica a que pertencem. Olha, se esse conteúdo está te ajudando, aproveita para compartilhar com seus amigos ou nas suas redes sociais. Isso ajuda muito a fortalecer e desenvolver ainda mais o nosso canal. Certo, a gente viu o núcleo, mas o Estado não age só a partir do seu centro. Agora a gente vai ver como ele estica os braços, criando entidades especializadas para conseguir executar certas tarefas com mais eficiência e autonomia. É aqui que a gente vê a descentralização acontecendo na prática. O Estado cria novas pessoas jurídicas, com CNPJ próprio e tudo, e transfere para elas, por lei, a responsabilidade de tocar determinados serviços públicos. Isso é que chamamos de outorga de serviço. As autarquias são o exemplo mais clássico de todos. Elas são criadas por uma lei específica, têm personalidade de direito público e desempenham funções que são a cara do Estado. A grande vantagem é a autonomia técnica e financeira que elas têm para gerenciar áreas bem complexas como o INSS na Previdência ou o Banco Central na política monetária. Já as fundações públicas nascem de um patrimônio que o Estado separa para uma finalidade social, como cultura, pesquisa ou meio ambiente. O ponto-chave delas é a flexibilidade. Podem ser de direito público, agindo quase como uma autarquia, ou de direito privado, com regime um pouco mais ágil. Agora, atenção aqui. As empresas públicas, apesar do nome pública, são pessoas de direito privado. Mas qual o detalhe que muda tudo? O capital delas é 100% público. Elas ficam meio com um pé em cada mundo. Podem prestar um serviço público essencial, como os Correios, ou competir diretamente no mercado, como a Caixa Econômica Federal. Seguindo uma lógica parecida, vem as sociedades de economia mista. Elas também são de direito privado, mas, como o nome lá entrega, o capital é misto, ou seja, tem dinheiro do governo e de investidores particulares. Só que tem uma regra de ouro. O controle acionário, a maior parte das ações com direito a voto, tem que ser sempre do poder público. Olha, essa tabela aqui é ouro para quem estuda para provas. Ela resume as diferenças que podem derrubar um candidato. Vamos focar em 3 pontos-chave, certo? Primeiro, capital. Na empresa pública, 100% público. Na sociedade de economia mista, é misto. Segundo, forma jurídica.
A EPI é flexível. Já a SEM tem que ser obrigatoriamente uma sociedade anônima. E por último, o foro. Uma EPI federal vai para a Justiça Federal. Já a SEM, via de regra, vai para a Justiça Estadual. Anotado? Bom, para a gente fechar o mapa da administração, vamos dar uma olhada para fora dessa estrutura formal e conhecer um grupo de entidades que, mesmo sendo privadas, são parceiras fundamentais do Estado. O terceiro setor é exatamente isso. É o ponto de encontro entre a iniciativa privada e o propósito público. A gente está falando de associações e fundações sem fins lucrativos que unem forças com o governo por meio de parcerias, para atuar em áreas de enorme relevância social. E esse universo de parceiros é bem variado, viu? Temos desde os gigantescos serviços sociais autônomos, o famoso Sistema S, como SESI e SENAI, até modelos de parceria mais específicos, como as organizações sociais, as OCCIPs e as chamadas entidades de apoio. Para dar um exemplo, o caminho para uma entidade se tornar uma organização social, uma OS, envolve duas etapas bem claras. Primeiro, a qualificação. A entidade privada precisa cumprir vários requisitos da lei para receber esse título do poder público. Depois, ela celebra um contrato de gestão, que é o documento que amarra tudo: as metas de desempenho, as responsabilidades e os recursos públicos que serão repassados. Essa citação nos lembra da essência de tudo isso. O administrador público não é o dono do interesse público, ele é um gestor. Toda essa máquina complexa que a gente viu existe com uma única finalidade: servir a coletividade. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Diante dos desafios de hoje, para onde caminha a organização do Estado? A tendência será ampliar ainda mais as parcerias com o setor privado ou teremos um fortalecimento da administração direta? Uma questão central para o futuro do direito administrativo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e para não perder os próximos temas, siga o Direito Cast no Spotify, onde tem muito mais conteúdo em áudio. Deixar o like é muito importante para nós e para mais conteúdo em vídeo é só acessar Direito Cast no YouTube ou no TikTok.